Começamos agora mais um Observatório Cultural, falando hoje sobre cinema paraibano, sobre o novo momento que o cinema paraibano vive, conversando hoje com 3 realizadores do nosso cinema, desse momento que vive o cinema paraibano. À minha direita, Kaline Almeida, ela que é diretora e produtora de cinema, João Paulo Paletó, editor e diretor, e Arthur Lins, ele que é professor do curso de cinema da UFPB, aqui em João Pessoa, e também diretor. Boa tarde para todo mundo. Se existe um novo momento do cinema paraibano é porque houve momentos anteriores também. Então, quem são as grandes referências antes desse momento que o cinema paraibano vive para vocês? Quem são os grandes realizadores do cinema paraibano? Referências para vocês? Posso começar? Para mim, é Marcos Villar, que é um cara que eu estou estudando já no mestrado. E foi o primeiro realizador que eu assisti um filme que me deixou, tipo, boquiaberto e saber que a Paraíba podia realizar filmes de qualidade, de potência e em um curto espaço de tempo, que era o curta-metragem, que foi A Árvore da Miséria, que foi o primeiro filme que eu vi dele, que eu gostei muito. Como referência, eu acho que temos muitos nomes, desde Lindo Duarte Noronha, né, que, enfim, traz pra gente um recorte do nosso cinema e uma referência não só para Paraíba, mas uma referência para o cinema brasileiro. Mas eu sempre trago muito à memória, às vezes quando a gente está debatendo, enfim, em aulas, as 3 pessoas que a gente continua trabalhando com eles, que é Torquato, Bertrand e o Marcos Villar, são 3 pessoas que fizeram história, né, da década de 80 e 90, e a gente tem a oportunidade de trabalhar com a referência da gente. Né? Então, assim, eu acho que são 3 nomes, fora os outros nomes, enfim, mas são 3 nomes que, na época da minha graduação, serviam de referência, e hoje a gente tem a oportunidade de não só trabalhar, mas dialogar sobre o cinema do passado e de hoje. Né? Eu concordo inteiramente com as referências, assim. Eu moro aqui faz 16 anos já, mas antes de eu vir para cá, as únicas pessoas que eu sabia que faziam filme eram Marcos Villar, Torquato Joel e Carlos Dowling, que já seria, de todos citados aqui, uma referência um pouco mais jovem, que também faz parte desse momento. E, enfim, eu me identifico muito com Carlos, com Bruno de Salles, com Ana Bárbara, com a geração ali não geração, mas também realizadores que estão atuando, mas que quando eu cheguei, eles tinham uma evidência muito forte no sentido do que eles estavam produzindo, assim, principalmente nessa vertente da ficção, que, enfim, como o Kaline falou das referências históricas da Paraíba, a gente tem muito essa referência do documentário, né, principalmente Torquato, Lindo Duarte, e o próprio Marcos já vindo com a ficção, mas eu acho que esse momento, final dos anos 90 para cá, eu acho que é muito forte essa questão da ficção, assim, eu me identifico muito com ela. E falando desse novo momento de que vocês fazem parte do cinema, tem como a gente já identificar algo sobre essa geração especificamente, sobre esse momento? Existe uma identidade do cinema paraibano atual ou é algo que está em construção? O que é que vocês pensam sobre isso? Eu acho que sempre está em construção. Assim, é difícil a gente determinar uma identidade para pensar o audiovisual paraibano, porque creio que a gente somos múltiplos e as nossas referências acabam sendo muito diversas e variadas. Assim. Mas eu acho que eu identifico algumas coisas assim, desse atual momento. Tem uma coisa de pensar um documentário que foge de moldes mais convencionais, então acho que é uma coisa de alguns anos para cá, de como a gente está, na minha percepção, assim, afinando e depurando esse sentido do documental, pensar formas de documentários que não passam necessariamente por entrevistas, por cabeças falantes, como a gente chama no audiovisual, mas por outras formas de pensar esse sensível, de pensar esse documentário, de como a gente vai lidar com as nossas paisagens, com os personagens que habitam a nossa realidade, assim. E tenho certeza assim, que tem uma maturidade do ponto de vista da ficção, de como está sendo trabalhada, e isso, sem dúvida, tem a ver com a proliferação de muitos realizadores, que acho que é algo que marca muito o nosso momento. Como eu falei, nos anos 90 parecia que você só tinha pouquíssimas referências, que é essas que a gente está falando, que a gente começou citando. Hoje me parece que tem muita gente, e isso, sem dúvida, assim, o fato de ter muita gente faz com que a gente tenha muito mais possibilidades de pensar a linguagem audiovisual e coisas do tipo, assim. Então acho que é uma característica nossa, assim, tipo, aumentar as perspectivas do que é o documentário e a ampliação das possibilidades da ficção. E aí a ficção de diversos gêneros, assim. Concordo com essa visão de Arthur, que é essa questão do documentário que ele falou. Me vem à cabeça muito o pessoal da Extrato, que está fazendo uma construção desse documentário mais observativo, que está conquistando o Brasil e o mundo, né? Porque é um dos documentários que mais viajam daqui, são esses. E sobre a questão de ficção, eu acho que um pouco do gênero também que está chegando aqui, essa questão de trabalhar o gênero, que é o pessoal de Campina Grande, Ramon, que está fazendo... O próprio cinema, o profundo. Arthur, que fez o Matador de Ratos, trabalhar essa questão de nichos diferentes também, não ficar preso a uma ficção com a narrativa clássica, uma coisa mais
que é do cinema europeu, não. A gente está mexendo com outros nichos também, isso é bem bacana. O cinema, ele está sendo feito muito no interior também, né? Então, assim, eu acho que é um momento até da gente ter muito mais diálogo sobre o cinema paraibano do que identificar um gênero específico, porque são muitas cabeças pensantes, são muitos criadores. E no interior, a gente está vendo que são pessoas que cada um com sua estética, cada um com seu repertório. A formação é de ter assistido o filme, ou a formação é porque foi uma oficina lá e assistiu alguns filmes de alguns realizadores locais. Então, eu acho que é um momento da gente sentir, né? Sentir e se permitir. Ou seja, cinema de gênero, estamos fazendo cinema de gênero? Estamos, sim. A gente só vai fazer cinema de terra seca? Não, mas se tiver de fazer cinema lá de terra seca, lá do sertão, retrata isso. Cada um, acho que está o momento de cada um retratar a sua vivência. Acho que lá para frente a gente vai... Alguém vai escrever uma tese ou uma dissertação falando do cinema dos anos 2015, 2016. E se a gente consegue dividir o cinema em duas grandes áreas, seria a ficção e o documentário, né? Como é que anda essa balança em termos do que a geração, do que esse novo momento do cinema paraibano vive? O pessoal está se interessando mais para o lado documental ou a ficção está em evidência? A Paraíba foi bem documental até a década de 90. Eu acho que foi bem pesada essa parte de estudos na área documental. Eu acho que agora se sentiu a necessidade de ir para a ficção. Eu vejo agora uma proliferação de filmes em ficção, até mesmo de pessoas que começaram no documentário, como Paulo Roberto, que começou fazendo documentário e agora já fez a primeira ficção. Tem Ramon de Nazarezinho também. Os dois sambas de Nazarezinho do interior, que fizeram oficina com quem? Com o pessoal daqui, Torquato, que foi para lá disseminar o cinema. E eu estou vendo uma proliferação da ficção. Acho que uma coisa importante se colocar é que o documentário, de alguma forma, ele propicia muito experimentalismo no âmbito da linguagem, até pelas possibilidades mais radicais que ele tem de lidar com a realidade e coisas do tipo. A ficção, ainda mais nos moldes mais convencionais que a gente está colocando aqui, ela sem dúvida precisa de um aporte financeiro maior. No sentido de gerar toda uma cadeia que passa muito por atores, passa por direção de arte, passa por questões que no documentário não necessariamente vai lidar com elas. Então, acho que o amadurecimento da ficção é também um amadurecimento da gente pensar a nossa cadeia produtiva, assim. Então, creio que é uma coisa que a gente não perde de foco, assim. Eu acho que, eu, enquanto realizador, não creio muito nessa distinção. Eu acho que, Godard já diria, né, toda ficção é um documentário sobre os atores envelhecendo na frente da câmera. Então, assim, é uma distinção muito que vai se colocar no documentário, mas é uma distinção do ponto de vista conceitual, que talvez não seja nem tão interessante, assim, mas do ponto de vista de pensar o nosso momento de produção, creio que sim, creio que é a ficção enquanto a possibilidade. Porque até então parecia que não era possível. Então, se não é possível fazer ficção, vamos fazer o documentário, assim, porque é mais possível. Mas a ficção, quando ela se abre quanto possibilidade, sem dúvida, abre um espectro novo para os realizadores e para as pessoas que lidam com o audiovisual e que pensam audiovisual no Estado. Não está morto aquilo que jaz eternamente inanimado. Em realidades estranhas, até a morte pode ser vencida.
E dentro desse universo ficcional, vocês percebem que existem alguns nichos, algumas temáticas que estão sendo recorrentes no momento do cinema paraibano? Que assuntos estão em profusão dentro dessa área ficcional para os realizadores daqui? Eu acho que, assim, pelo fato da gente tá fazendo cinema do litoral ao sertão, eu acho que cada um fala um pouco da sua realidade. Eu tenho visto muito um cinema feminino. Eu, particularmente, eu tenho dialogado muito com mulheres escrevendo para o cinema e dirigindo. Então, assim, eu acho que a Paraíba já tem, né? A gente tem Vânia Perazzo, enfim, que é uma pessoa que já é realizadora, já é diretora há muito tempo, mas eu acho que agora a gente tem talvez mulheres estão se posicionando mais como realizadora, como autoras. Eu acho que é uma discussão muito forte que ficou, principalmente no final ali dos anos 2000 e tudo, era essa ideia da violência, do sangue, né? Até me lembro de um debate que ocorreu em outro momento, que era da seca ao sangue, né? Um pouco essa discussão, assim. E aí eu acho que tem muito, assim, dentro de pensar a ficção, assim, tem muitos elementos que, como o João Paulo colocou aí, que a gente chama de cinema de gênero, que é a ideia do fantástico, que é a ideia justamente de pensar como a gente lidar com as nossas referências audiovisuais mais amplas, e aí eu concordo demais com o Kaline, assim, a gente sempre está falando da onde a gente vive, mas ao mesmo tempo a gente está vendo coisas do mundo todo, então a gente também é essa antena parabólica que todo mundo sabe que a gente está reproduzindo coisas e está lidando e dialogando com elementos e com gêneros que não fazem necessariamente parte da nossa vivência. É isso, eu vejo bem a parte do gênero, que é o que eu puxo para minha sardinha e que eu gosto de fazer e de pensar. Eu até vejo esses elementos de gênero em pessoas como o Ismael Moura, que fez o Ratos agora, que trabalhou com Ilha, que vai passar aqui no cinema. E eu vejo o gênero crescendo muito desde a época de Bruno de Salles, quando ele fez o Cão Sedento. E a partir disso, eu ainda não conheci muito do cinema feminino daqui da Paraíba, eu ainda não vi os curtos nem de Kaline, nem o de Ilusca, por exemplo, então não posso falar com propriedade sobre isso. Mas a minha vertente, que é o gênero, eu estou vendo crescer bem também. A gente encerra esse primeiro bloco, mas voltamos daqui a pouquinho no Observatório Cultural, conversando com novos realizadores do cinema paraibano. Fica com a gente.